Paz de Deus, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui mais uma vez no canal do YouTube, sou o irmão Lorival. Estou aqui para falar do Projeto Resgate, que nada mais é esse Projeto Resgate que convidando você, que não está mais em nenhum ministério, mas está em Cristo, né? Eu creio em Cristo ainda. Você é muito importante para nós. Venha fazer uma visita cristã à comunidade. A comunidade cristã no Brasil tem a intenção de ir pregar o Evangelho, falar de Jesus, falar do seu amor. Somos uma igreja que quer proclamar a verdade, proclamar o ir e pregar o Evangelho, as boas novas. Irmãos, eu queria deixar uma mensagem aqui, falar em boas novas. Você que está me ouvindo, tem uma mensagem de Deus ao seu coração. Essa mensagem está lá em Atos dos Apóstolos. Pedro é preso e libertado por um anjo. Está escrito assim em 12 Atos. Porque por aquele tempo o rei Herodes tomou medidas contra alguns da igreja e matou Tiago, irmão de João, pela espada. Vendo isso, tinha agradado os anciões. Herodes prendeu Pedro durante a festa da Páscoa e meteu na cadeia, guardado por 4 grupos de soldados. E cada 4 soldados cada. A intenção de Herodes é entregar Pedro aos judeus para que fosse julgado depois da Páscoa, mas durante todo o tempo que passou na prisão, a igreja orava fervorosamente a Deus, rogando pela sua vida. Na noite anterior ao seu julgamento, Pedro dormia preso com correntes duplas entre 2 soldados. Havia ainda outros guardas à porta da prisão. De súbito fez-se a luz na cela, e junto dele apareceu um anjo do Senhor que, tocando-lhe para acordar, disse: "Levante-se depressa." Logo as correntes lhe caíram dos pulsos. E continuou: veste-se e calça o teu calça, né? Pedro obedeceu. "Agora embrulha na capa e segue-me." Saiu da cela atrás do anjo, mas sem saber que aquilo que o anjo estava a fazer era real. Antes pensava que tratava de uma visão. Passaram pelos primeiros e segundos postos da guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu por si mesmo à frente deles. Cruzaram-no e caminharam junto pelo espaço de um quarteirão. Então, repetidamente o anjo desapareceu. E nessa altura é que Pedro compreendeu o que tinha acontecido. E realmente, verdade, disse-lhe consigo próprio: "O Senhor mandou o seu anjo salvar-me das mãos de Herodes e daqueles judeus que queriam fazer-me." Está aqui, irmão. É uma história que algumas pessoas podem dizer que não acreditar, irmão, porque ele estava acorrentado por correntes, amarrado, não sei que alguma forma que ele estava, mas estava todo rolado por corrente, preso com os braços, não sei, punhos ou pernas. Você descreveu para o irmão como era o cenário. E havia 4 grupos de 16 soldados, homens que é acostumado a guardar prisioneiro. Os irmãos entenderem, se um prisioneiro escapa, o soldado é punido, irmão. 16 homens não iam facilitar a vida daquele lá. E além de estar acorrentado, tinha homens guardando. E a igreja orava pela vida de Pedro. A oração, algumas pessoas não entendem, mas ela tem o poder de libertar. Ela pode chamar para aqueles que oram o sobrenatural de Deus. E Deus pode operar milagres. Quantas pessoas oram, pessoas que praticamente
tinham morrido e ressuscita, pessoas que estavam com quadro de câncer, quando desenganado, e Deus, por poder, milagre, curar a pessoa. O milagre, irmão, é uma coisa que existe, é o sobrenatural. Ninguém pode explicar um milagre, irmão. Ninguém pode explicar coisas que Deus manifesta em nossa vida. Quantas pessoas aí, o milagre não é propriedade do crente não, irmão. O milagre é uma dádiva, é um presente de Deus. Todos podem alcançar. Tem pessoas que nem ainda não servem a Deus e alcançam milagre. A gente vê notícias, pessoas, caminhoneiros, cabine toda destruída, a pessoa sair ilesa. Carro todo destruído, a pessoa sair ilesa. Pessoas que são lançadas do veículo, o veículo capota várias vezes, a pessoa é lançada e a pessoa sai ilesa. Irmão, Deus é que dá a palavra final, irmão. Tudo que acontece nessa vida pode ser por o querer de Deus e pode ser a permissão de Deus. Não se preocupe, irmão. Algumas pessoas só vai quando Deus quer, quando Deus determina. Quando Deus fala, chegou o seu tempo. E o segredo de nós, crente cristão, quero falar para você, orar e crer que Deus pode esperar, e esperar com alegria, é crer que Ele fará. Diz, mas adiante que Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. E clamou, Pedro está à porta. E ela ficou tão feliz que não teve coragem de abrir a porta. Foi avisar que Pedro tinha retornado, que estava ali. E aquela noite era intensa, irmão. A noite de luta, a igreja em desespero. A igreja estava reunida em oração, clamando a Deus pela vida de Pedro, porque já tinha acontecido, Tiago sendo morto. Ele falou, Senhor, eles querem acabar com o teu povo, com a igreja. E orava por ele, que ele estava Pedro. E o medo rondava aquela casa. A opressão, a insegurança, mas eles oraram a Deus. E a fé o sustentavam. E quando aquela menina escutou alguém bater na porta, ela foi atender. Era aquela jovem, chamava Ruth. Era uma jovem serva que correu para atender. E ao ouvir a voz de Pedro pedindo que abrisse a porta, algo extraordinário dentro dela. A alegria foi tanto que ela não teve nem a consciência de abrir a porta. Ela correu para contar, Pedro está à porta. A nossa oração, Deus atendeu, e o povo todo não entendendo muito, irmão. E ela botou anunciando que Pedro estava ali. A Rode, ela mostra, ensina sobre o coração que espera em Deus. Se você ora, irmãos, eu não sei, algumas pessoas ficam cismadas, né, irmão? Eu não vou prometer nada aqui por essa mensagem, como muitos pregadores prometem. Fala que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, mas eu vou falar pela palavra. A oração que foi elevada pela igreja aos céus, pedindo a libertação de Pedro, ela tem um poder e abre um canal, abre um espaço, abre um portal onde nós possamos comunicar com Deus. E Deus responde com seu poder, como o querer dele, não com o nosso querer, claro. A oração é uma petição, você pede, agora de receber cabe a Deus. Mas aquele que pede tem que pedir com convicção que Deus vai atender. Clamar que Deus vai atender. Então eu quero falar para você, irmão, a sua oração é válida. A sua oração, ela chega ao céu. Para ela ser atendida, basta você crer. Crer no poder de Deus.
ter alegria, crer que Deus é aquele que pode resolver, atender. Algumas pessoas conseguem o milagre, irmão, por crença, por fé. Crê no impossível. Coisas acontecem sobrenaturais que ninguém pode explicar. Nem mesmo aqueles que estão no meio da fé, no meio da igreja. Tem coisas que as pessoas falam, não acredito. Aí isso deve ser invenção. Isso aí é para enganar. Irmão, que o poder de Deus ninguém pode explicar. O milagre é para mostrar o poder de Deus. E quem pode duvidar do poder de Deus? É inexplicável. Então, a Igreja de Cristo, você que está me ouvindo a mensagem, você que é crente, cristão, você que não é cristão, você pode fazer uma prova com Deus. Que através da sua oração, através da fé que está no seu coração, você que ouviu a mensagem dessa palavra e adquiriu com fé, e pensou numa coisa aí que só de você e Deus, faça a prova dele. Faça a prova de Deus e Deus te responderá. Não vou prometer, mas a mensagem promete. Através da sua oração, através da fé. O impossível, Deus pode realizar. Porque Deus é das causas impossíveis. Aquilo que a força do braço não pode resolver, a força de Deus pode. Aquilo que a ciência não pode resolver, o conhecimento de Deus pode, o poder de Deus pode. É isso que eu quero falar para você. Por fé. Eu já alcancei, irmão. Se eu contar aqui, vocês não vão acreditar. Mas eu posso acreditar porque eu vivi. A fé não é para os outros. É para aquele que vive as bênçãos de Deus. Tem irmão que conta cada testemunho, você fala, isso é coisa de maluco, conversa. O irmão viajou e o tanque de gasolina não se esvaziou. Chegou àquela cidade, foi e voltou. O carro do irmão deu problema, Deus orou, Deus consertou e voltou de volta. Coisas impossíveis. Coisas que as pessoas não vão acreditar. Comecei a contar as obras que eu fiz comigo, você vai falar, tá mentindo. Milagre é para aqueles que crê e para aqueles que vivem o milagre que aconteceu na vida dele. Eu poderia contar alguns aqui. E uns crê, e outros vão dizer é mentira. Mas estou nem um pouco preocupado, irmão. Pergunta para aquele que teve essa felicidade de alcançar o milagre de Deus, o impossível de Deus, o sobrenatural de Deus. Pergunta para ele a experiência. Qual que é mais difícil, irmão? Alcançar o milagre do Criador? Ou crer que Ele fez os céus, a terra, os mares, o ser humano, os animais? Qual que é mais difícil? Ele transformar a tua vida, do estado terminal de um câncer e te dar vida? Ele restaurar toda a sua vida? Sei lá, cada um tem um ideal de um milagre. Qual que é mais fantasioso? Dizer que Deus fez os céus e a terra, no 7º dia descansou? Ou fazer esses milagres aí que para nós é grandioso, sendo que Deus é maior do que tudo isso? Se você não crê no milagre, então você não deve nem crer que Deus fez o homem, fez a mulher, fez o mundo, os céus, a terra, que Deus mandou seu filho. Para quê? Você não crê numa obra pequena? Se uma obra pequena você não crê, quanto mais nessas maiores. Então o milagre é para quem crê. Para você que crê que Deus existe, que Deus é verdadeiro e que habita dentro de você. É isso que eu tenho que falar. Essa mensagem, Deus abençoe. Que todos fiquem na paz de Deus.